acima do peso ou obeso? Qual é a diferença? Por que surgiu esse tema e por que eu estou convidando Sérgio de Paula Ramos para contribuir com essa história? Acho que primeiro falar para vocês, para quem não conhece, Dr. Sérgio, psiquiatra, referência no Brasil e eu posso dizer que na América Latina, né? Sérgio, tu circula por tudo. Membro da sociedade a ABAD, Associação de Álcool e Outras Drogas, e diretor da Clínica Janus de Porto Alegre, que é referência para internação e tratamento de pessoas com dependência química, que a gente considera álcool e outras drogas, mas também, quem sabe, a gente já vai colocar a obesidade dentro disso, né? Que eu acredito que o Sérgio também acredite. E a ideia de trazer o Sérgio aqui é que, além de ser um estudioso da temática, ele é um sujeito extremamente prático na atenção, no tratamento das pessoas que sofrem com dependência química. E por que eu pensei nesse tema com ele? Porque ao longo da minha vida que eu venho estudando e trabalhando com obesidade, a gente caracteriza, define o conceito de obesidade como o IMC alterado, índice de massa corpórea, que o Sérgio vai explicar muito bem. São 3 características. A distorção da imagem corpórea, eu nunca sei direito o tamanho que eu estou no espaço, e o impulso sem freio no comer, que é aquele que alguns chamam de compulsão, mas que não necessariamente pode ser simplesmente essa ação de impulso no comer, no beber, no comprar, no consumir. Então, a gente falar sobre adição e falar sobre a obesidade como uma doença de adição, talvez seja uma coisa nova para muita gente. E a gente está falando direto que a obesidade, percentual que todos os países, inclusive o Brasil, está alcançando. E quero deixar uma provocação, já estou fazendo um aquecimento aqui para o Sérgio entrar com tudo, uma provocação, Sérgio, da gente falar da minha percepção que às vezes as pessoas estão com 5, 7, 10 quilos a mais e com um sofrimento que não seria caracterizado como obesidade, como tu vai nos esclarecer, mas com sofrimento, com uma sobrecarga emocional que caracteriza a obesidade. Então, com tudo que vem junto. E com esse comportamento aditivo, com purga muitas vezes, com estratégias radicais de N formas para eliminar aquele peso adquirido, com um efeito sanfona que traz sofrimento, desgaste, frustração, uma crença de desvalia, de incompetência e de uma sensação de inadequação. Então eu vejo e fico intrigada que, às vezes, pós-bariátrica, a pessoa volta a ganhar peso, o tal do reganho, e tem essa sensação de desorganização. Às vezes, um sobrepeso que vai e volta de 10 quilinhos, 15, mas que bate dentro desse coraçãozinho aí e que não permite a pessoa ficar leve, como é a proposta do programa aqui. E, às vezes, um tropeço, uma recaída, já que pisei na jaca, vai tudo por água abaixo. Também uma sensação assim de desistência de si mesmo, né? De abandono. E com isso, autoestima diminuída. E vejo também um padrão comum em quem tem excesso de peso e essa relação com a comida, que envolve uma autocrítica, uma autoexigência, um perfeccionismo, uma intolerância à frustração. Então vai ficando tão duro, tão difícil e rígido esse padrão na relação com o alimento que fatalmente as pessoas tropeçam e não conseguem mais levantar. E eu sei, pelo que a gente se conhece, que tu tem uma abordagem um pouco diferente e é isso que a gente quer te escutar hoje. Por favor. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o convite que me oportunizou rever uma grande amiga, querida amiga. E o tema é um tema instigante e é um tema muito atual. Você deve já ter consultado o Vigitel, que é um levantamento nacional de hábitos, acabou de sair agora em setembro. E denuncia que o ganho de peso, sobrepeso, quer dizer, há
um conceito quantitativo para isso. Depois nós vamos conversar sobre as limitações desse conceito. Mas sobrepeso é quando o IMC é igual ou superior a 25. Né? Aí estamos falando de sobrepeso. Pois acredito em vocês que esse levantamento do Vigitel denuncia que 62% da população de Porto Alegre está com sobrepeso. Né? E esse é um levantamento metodologicamente muito bem conduzido. Né? E, mais do que isso, né? Os homens gaúchos são os que têm maior sobrepeso no país. O homem gaúcho é campeão, não tem nenhum outro estado. Esse é um levantamento mais de capitais. Então, não tem nenhuma outra capital brasileira que tenha mais gordinhos do que Porto Alegre. E mulheres só perdem para as cariocas. Não, nesse levantamento, não, estou com ele aberto aqui no computador. As mulheres gaúchas estão mais ou menos no meio. Né? Elas têm estados que estão melhores e estados que estão piores. Né? Isso falando de sobrepeso. Agora, se nós vamos falar de obesidade, e daqui a pouco nós vamos discutir se só esse conceito quantitativo é suficiente, né? É absurdo. 28% da população de Porto Alegre está obesa. E aí tem os graus, né? Obesidade 1, 2 e 3, denunciando níveis de severidade. Então, o que acontece com a questão do ganho de peso? Uma coisa é você se distrair na dieta, né? Passou um Réveillon na praia, se distraiu, etc., e volta do Réveillon com 2, 3, 4 quilos a mais. Isso é uma coisa, se você se regrar, já você perde de novo os 2, 3 quilos, 4 quilos, enfim, e bola para frente. Né? Isso seria quase que uma distração, não seria uma doença estabelecida. Tá? Quando nós vamos evoluindo no IMC e chegando acima de 30, bom, aí já se nota todo um comprometimento que tem a ver, sim, com adição. Uhum. Eu comecei, algumas décadas atrás, tratando alcoolistas. Depois ampliamos para tabagistas. Depois ampliamos para outros dependentes químicos, de drogas. Né? E quando essa neurocircuitaria cerebral começou a ser desvendada, o tal do circuito da recompensa, né? Se começou a ver que uma série de comportamentos saíam do mesmo lugar. Entre eles, as compulsões. Compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por jogo, compulsão por compras. Né? Então, é um pacote. E você falava há pouco com muita propriedade que pós-bariátrico tem o que se chama de reganho, mas se você pensar, como se chama modernamente, comportamentos aditivos, se você pensar que esses comportamentos podiam ser colocados como se fosse uma árvore, as várias adições são galhos dessa árvore. Uhum. Né? E é muito frequente que um paciente pós-bariátrico, que não pode mais comer, não consegue mais comer daquele jeito, derive para outras adições. O mais frequente é álcool. Né? Então, lá na Janus, a gente virou, mexeu, tem pacientes que nunca tinham bebido antes, ou nunca tinham bebido de forma problemática. Né? 6 meses depois da bariátrica, estão se internando por alcoolismo. Né? Então, eu acho que nós temos que começar a ver que obesidade é uma doença. E é uma doença que não é possível de ser abordada por um único profissional. Quer dizer, a percepção que tem que ser uma equipe a lidar com essa complexidade é fantástica. Né? Vamos começar por uma coisa simples. A gente está num restaurante
e vê entrar no restaurante uma criança obesa. Pode escrever que atrás dessa criança obesa vem papai e mamãe obesos. Tá? Então, veja, na equipe multidisciplinar acabamos de perceber que temos que incluir um terapeuta de família, mudança de hábitos familiares. E o comer excessivo pode estar denotando um sofrimento excessivo. Tá? E aí vamos ver todas essas questões. Então, me parece que no capítulo do sobrepeso, eu acho que a nutricionista pode eventualmente até trabalhar sozinha e com ótimos resultados. Mas quando isso vai se agravando e entramos no conceito de obesidade, não sei se você pensa o mesmo, aí a necessidade de uma equipe multidisciplinar para abordar a complexidade dessa história. Com certeza. Eu acompanho alguns pacientes em momentos, por exemplo, de dissolução conjugal. E o que eu noto? Vamos supor, uma paciente me vem à cabeça. Ela estava gordinha, provavelmente um IMC de 26, 27, por aí. Se separou, perdeu mais de 20 quilos, sem tomar medicação, para voltar para o mercado. Que é bem comum, por sinal. É bem comum. Porque, até perguntei para ela, por que não fez isso antes de se separar? Né? Talvez salvasse o casamento. Né? Então, eu acho que o assunto é muito complexo e eu gostaria de me enriquecer também te ouvindo um pouco sobre tudo isso. Né? Eu lembrei agora, tô falando de um paciente que me procurou uns anos atrás, que ele tinha com 150 quilos. Ele era alcoolista, havia conseguido superar e migrou para o cigarro. E daí conseguiu tratar e chegou para mim com obesidade grau 3. Então, as adições, elas circulam. Ele pulou de galho em galho. Exato. Então, se não tratar esse núcleo, e por isso que cotidianamente eu indico uma psicoterapia para os pacientes, e à medida que eu os conheço, sei exatamente que tipo de profissional vai poder contribuir, vai conseguir ajudar mais, mas não temos como abordar isso sozinho. Assim como vai entrar a atividade física como um auxiliar, o grupo, no meu caso, tem uma força, um impacto importante também, porque a presença dos iguais dá uma esperança, gera uma esperança e uma crença de que é possível reverter e mudar o quadro. E como tu sempre fala, né, Sérgio, são tratamentos contínuos. A gente nunca vai ficar bom de vez dessa história. Eu brinco com meus pacientes, eu estou há 35 anos controlando o meu peso e cuidando da alimentação. Bagunço e volto, e a gente vai ter que aprender a fazer esse jogo para poder circular na vida social, desfrutar dos prazeres à mesa, sem que isso nos deixe perdidos, sem rumo. Então, saber voltar. Antes de continuar, eu quero saudar, que eu acabei de ver que a doutora Alessandra Dil entrou na nossa live, é uma das maiores conhecedoras do assunto que nós estamos debatendo hoje. Depois, se ela quiser palpitar, será bem-vinda. Né? Por favor. Mas, sim, e aí entramos num assunto. Eu tenho a impressão seguinte: para doenças crônicas, tratamentos crônicos. Não tem essa de uma pessoa asmática que tem crises em todo o inverno, pressupor que ela pode ficar sem tratamento. Né? A mesma coisa na obesidade. Né? Então, tem que estar sempre se tratando. E se tratando com a nutricionista para regular a dieta, com o personal para ver a parte do exercício físico. Né? E o que eu penso fundamentalmente nessa questão, eu chamo de aritmética do prazer. Vamos analisar o seguinte: vamos pegar um dia de 24 horas e vamos dividi-lo em 3 pedaços, 3 pedaços de pizza, vamos dizer assim. Tá? Estamos falando de nutrição. 3 pedaços de 8 horas. Então, teoricamente, 8 horas para dormir. 8 horas para trabalhar e 8 horas para se divertir, para comer, para
fazer esporte, socializar, etc, etc, etc. Vida amorosa, né? Convém a gente avaliar cada um desses pedaços como é que está. Porque a análise, por exemplo, do sono. Não, doutor, eu durmo 3 horas por noite, estou pronto. Opa, aqui já tem um problema. Não, doutor, eu, quando deito, às vezes sou capaz de ligar 15, 16 horas dormindo. Aqui tem um problema. Tá? Trabalhar com que nível de satisfação que a pessoa trabalha. Quanto trabalha. Ah, não, eu sou um workaholic. Olha, e fala isso orgulhoso. Né? 15 horas por dia, um absurdo, não sei o quê. Tem outro que é um frustrado no trabalho. Então, isso são pontos que precisam ser observados. E aí entramos no terceiro terço do dia, que é o mais complexo, que são das relações humanas, não que não as há no trabalho, mas, enfim, relações humanas, aí se destacando as relações amorosas, né? E tudo mais. Então, o que eu acho que quando a gente pega um paciente com transtorno aditivo, o que nós precisamos é ajudá-lo a voltar a ter prazer. Uhum. Mas um prazer que não comprometa a saúde dele. Né? Porque a obesidade, sabemos todos, que é fator de risco para uma série de doenças. Né? Então, eu acho que essa aritmética do prazer precisa sofrer uma reengenharia. E aí entra o psiquiatra, aí entra o terapeuta de família, aí entra a nutricionista, aí entra o personal. Tudo isso é um pacote que precisa. Porque a gente está falando de um desequilíbrio que o corpo demonstra. Então, os excessos Sim. e a busca desse equilíbrio, ele está justamente nesse disco de pizza que tu fala muito bem. Uhum. E que hoje eu vejo, até fui convidada para fazer uma gravação de uma live, sei lá, um programa que a gente vai fazer a semana que vem, que é sobre mulheres executivas, empreendedoras, que estão enlouquecidas com o final de ano e com a insatisfação com o corpo. Esse vai ser o tema. Sim. Então vejam por quê. E daí, quando a gente vai estudar isso, nós estamos trabalhando muito mais horas, nós estamos muito mais tempo grudados com a telinha na mão. Uhum. A gente não consegue. O sono está prejudicado, o contato com a natureza, as relações familiares estão e de vida, elas estão sendo desaparecendo porque o tempo de trabalho está dominando. Então, Claro. esse tripé não fecha, esse disco de pizza. E com isso, o que faz, então, uma pessoa que trabalhou 18 horas, 20, o restante do tempo fica dedicado a comer e dormir mal, porque na cabeça só tem pressão, estresse, cobrança, exigência. Sim. É de enlouquecer. Todos nós estamos adoecendo nesse sentido. Exatamente. Quer dizer, esses dados são alarmantes. Quer dizer, 25%, conta redonda, da população brasileira está com sobrepeso. Quer dizer, 28% desses estão com obesidade. Né? Então, é uma coisa que precisa ser levada a sério, é um problema de saúde pública isso. Né? Agora, como é que se mexe nisso? Isso. Né? Tem aí uma febre do Ozempic, tem uma febre das injeçõezinhas, etc. Mas tem muita coisa a ser feita antes. Né? Até na bariátrica, Sérgio. Esses dias eu mandei um disparo para os meus ex-clientes perguntando o que mantinham sobre o tratamento nos tempos atuais. E começaram a me dar retornos muito legais. Uma delas, inclusive, disse: eu fiz bariátrica, mas só estou sustentando porque eu fiz a base contigo. Sim. A educação alimentar, aprendeu a comer. Quando foi usar essa estratégia, já estava com a cabeça feita. Então, ir para os injetáveis, ou para tratamentos radicais, ou mesmo para bariátrica, sem ter esse lastro, fica muito vulnerável. Sim, porque aí não tratou o núcleo aditivo. Uhum. E não viu, com ajuda profissional, por que ele não está tendo prazer na vida? Por que o prazer dele é um prazer mórbido? Sim. Né? E a equipe que vai lidar com ele quer só uma coisa, que ele volte a ter prazer. Ter prazer com o seu corpo, ter prazer com a sua vida,
ter prazer com a sua relação amorosa, ter prazer sexual, se sentir bem remunerado. Claro que para alcançar esse objetivo, temos que trabalhar. Aí entra o psiquiatra, entra o personal, entra um monte de gente. Agora, se a pessoa não... Quando você começou dizendo que as pessoas sofrem, né, com obesidade, eu diria o seguinte: os que sofrem são os mais fáceis de tratar. Claro. Os mais graves são aqueles que não sofrem. Uhum. Né? Uhum. É isso aí. Porque aí ele não tem por que procurar alguém, porque não está sofrendo. Sim. Eventualmente, quem está sofrendo são os outros que convivem com ele. Uhum. Né? Isso a gente vê também muito com droga. Né? Se a pessoa, vamos supor, um dependente de maconha que está feliz da vida com a pasmaceira que ele vive. Né? Mas os outros veem que o cara está ficando burro, que o cara está perdendo todas as coisas próprias da idade, está se isolando. Uhum. Né? Então, essa coisa do sofrimento é quase que uma arma de trabalho. É verdade, é verdade. Sérgio, há um tempo atrás eu fiz um curso com o Di Clemente, que estava na PUC do Rio Grande do Sul. Uhum. E daí ele era uma plateia basicamente de psiquiatras e psicólogos, eu sempre metida, né, no meio, estava lá. Na época só era assistente social, não era nutricionista. E ele perguntou para a plateia: pessoal, quando um dependente químico está disposto a largar a droga, o que vem primeiro na cabeça dele? O que deve vir primeiro? A motivação ou a ação? E daí o público disse que ele tem que estar motivado. E ele disse: não, senhores, tem que ir para a ação, porque quando ele der os primeiros passos, ele vai se sentir motivado. Queria te ouvir sobre isso. É uma espiral. É uma espiral onde motivação gera ação e ação gera motivação. Né? Di Clemente é um pai de toda essa teoria, né? Prochaska e Di Clemente, a dupla bacana. Né? E eu acho que o profissional que vai atender esse pessoal, né, tem que estar muito focado na motivação. Porque sem motivação a gente não faz nada. Mas a motivação per se não adianta. Quer dizer, ele tem que transformar a motivação em ação. E qual é a primeira ação que ele precisa fazer? Isso é por conta dele. É procurar uma equipe que o trate. É pedir ajuda. Não é? Isso aí. Mas pedir ajuda para o ser humano é muito difícil. Né? É muito difícil o ser humano pedir ajuda. Deixa comigo, eu já entendi tudo, já sei o que eu tenho que fazer. E aí as coisas começam a se complicar. É isso aí. Pensando assim no tempo que nos resta, para a gente não se alongar, queria deixar vocês todos que estão assistindo à vontade para perguntarem alguma coisa dentro dessa área que a gente está falando. E quero pedir para o Sérgio, assim, ó, quais são os caminhos? Até para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir depois, que a live fica gravada, eu coloco no YouTube. Qual é o caminho para quem está desconfortável com o seu corpo, que percebeu, fez o cálculo do seu IMC e viu que a coisa só tem crescido, que não tem conseguido reverter, que já tem tentado de tudo um pouco, como muitas pessoas me procuram dizendo: não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Uhum. O primeiro passo é procurar uma ajuda especializada. Né? Se nós estamos falando que a obesidade se compõe no cenário dos transtornos aditivos, tem que procurar uma equipe especializada em transtorno aditivo. Não adianta, para um problema gástrico, ir procurar um ortopedista. Tem que ver a pessoa certa. Né? Quer dizer, uma equipe especializada em transtornos aditivos. Né? Que vai avaliar tudo isso que nós falamos até agora. A dieta, sedentarismo, os porquês de tudo isso, a vida da pessoa, relações amorosas, enfim, que a pessoa volte a estar em paz com ele mesmo. Porque a obesidade, muitas vezes, pode ser o epifenômeno de uma ansiedade. E os próprios pacientes nos dizem isso. Eu estava muito nervosa, ataquei a geladeira. Né? Ou, outra coisa, transtorno aditivo, eu estava deprimido e tive que ir ao shopping center fazer compras. Né? Quer dizer, isso tem que ser abordado por quem sabe abordar isso. Né? Você não vai perder tempo. Né? E se eu estou com problemas que eu não estou conseguindo resolver, deixa eu procurar alguém que me ajude a resolver o que eu quero resolver.
Ou seja, a obesidade não pode ser negligenciada e a gente não pode entender como simples descontrole alimentar, Não, não como pode. algo de me Não pode. compenso com a comida quando eu estou É, triste. Não é isso, é é, muito mais do que é muito isso. mais. E não, eu acho que esse conceito que obesidade é uma doença, né, que é um conceito mais recente, né, sinaliza que doença tem que ser tratada por especialista. Uhum. Né? Só que vem junto com esse aumento de peso uma sensação como disse uma amiga que eu busquei no hospital a semana passada. Ai, amiga, tive vontade de chorar porque a médica deixou um panfleto dizendo que o caso dela se agravava pela obesidade. E eu disse, mas amiga, tu tem obesidade, qual é o problema? Uhum. Então, no momento que a gente aceita, dói menos, né? Como eu brinco. Claro, Não claro. precisamos nos separar para poder baixar de peso, que Isso, você estava exatamente. falando. Então, assim, Exatamente. aceita que é uma doença crônica, é como se tu tivesse diabetes, tanto é que estava ali o livretinho da alta para tu sinalizando que isso Uhum. está interferindo na tua doença. É como alguém que sai de um tratamento de câncer com excesso de peso, como uma querida que me procurou essa semana, e que já está alerta que se as células adiposas continuarem multiplicando, vai continuar tendo risco de novas Uhum. incidências da doença. Uhum. Então, não é algo simples, e por isso, quando eu falo de não negligenciar, não é uma questão de fazer estratégias, porque é o mundo, né? Eu, como Nutri, né, Sérgio, eu fico vendo a panaceia que virou o tratamento para emagrecimento. Todo mundo emagrece, desde o coach até as pílulas mágicas e profissionais que muitas vezes dão um tiro no pé dizendo para o cara ficar fazendo um jejum quando ele vai ter um descontrole, uma Sim. voracidade, uma compulsão sem freio depois. Isso é o que eu falava antes, tem que procurar um especialista, né? Porque uma pessoa que não teve formação especial nessa área, a- o paciente vai perder tempo. Vai perder tempo, vai incorporar conceitos negativos que não vão ajudar em nada. Tá? Então, eu tenho a impressão que, procurando um especialista que o ajude a voltar a ser feliz na vida, isso é tudo que a gente precisa. Né? Uhum. E, e para a obesidade, que é um problema tão complexo, não é um profissional que vai resolver. Tem que ter junto a nutricionista, tem que ter junto um profissional de educação física, tem que haver um reequilíbrio geral nas coisas. Espiritualidade, a psiquiatria está cada vez mais dando relevância à espiritualidade, quer dizer, é um redesenho da própria vida. Só que a pessoa sozinha não consegue fazer isso. Aí precisa de uma ajuda. É isso aí, é isso aí. Então, acho que a grande sacada é poder identificar o que está sentindo, o que está passando, nomear os sentimentos e, a partir daí, entender, não, preciso de ajuda, como qualquer outra doença. Né? Sim, É sim, isso aí. sim, sim. Então, tem chance de sair dessa. Tem chance. Agora, tem um dado muito interessante. Há alguns anos, nós quisemos ver como é que estavam os nossos pacientes um ano depois. Um ano depois da internação. Né? E vimos que tinha um grupo que estava inteiro e um grupo que tinha recaído. E aí fomos estudar ambos os grupos. E vimos o seguinte: o grupo que continuou se tratando e seguindo as prescrições médicas, nós tínhamos 82% de abstinência. O grupo que deixa comigo, já entendi tudo, até logo, tinha 38% de abstinência. Menos da metade. Né? Bárbaro. Então, aderência ao tratamento é fundamental. Sim. E não existe tratamento em linha reta. Né? A gente tem lapsos, a gente tem recaídas, enfim. E que bom que a gente tem uma equipe para nos ajudar. É isso aí. Né? A Alessandra está dizendo, é só passar umas férias na Vila Janos que está tudo resolvido. Que, aliás, é um lugar lindo, maravilhoso. Isso aí Aliás, é um lugar de cuidado. eu vi que entrou agora na reunião a Marisa Menck, que é uma queridona, É amiga do peito, verdade. viúva do meu amigo do coração, Menck. Seja bem-vinda, Marisa. É verdade. Mas é por aí.
Eu tô falando desse estudo, desse contato com ex-pacientes. Na minha tese de doutorado, o que eu fiz? Eu fui fazer contato com pessoas que tinham chegado ao peso desejado, e o critério da pesquisa foi que eu tivesse perdido contato com essas pessoas há pelo menos 3 anos. Sim. 3 anos sem ver as pessoas que estavam mantendo peso, eu queria saber como estavam. E fiz um grupo focal. Daí, o que foi interessante? Quais foram as categorias de análise que brotaram do trabalho? Estavam se mantendo magras, no peso saudável, de bem com a vida, com o seu corpo e com a alimentação, as pessoas não que mantinham o peso, mas as que mantinham o aprendizado. Então, exatamente parecido com o que tu está dizendo. Eu mantenho as 6 refeições, sei lá, eu continuo mantendo a minha geladeira, a minha casa, a minha família está aderida ao programa alimentar, porque não dá para ser um ET comendo uma dietinha congelada a vida inteira, enquanto a família está na churrascada e dentro das confeitarias. Então, as pessoas começaram a me dizer que elas mantiveram a atividade física, foi mantida, as compras adequadas, a família aderida, os hábitos saudáveis prevaleceram em detrimento daquela conduta anterior, que é o que levou ao aumento de peso. Então, é possível, sim, tratar e manter ganhos, hábitos e filosofia de vida. É isso mesmo, Nereida, exatamente. Mas um problema também é o grau de depressão dessas pessoas. A grana para este tratamento multidisciplinar e tempo além do trabalho. Acho bastante difícil todo o processo para a maioria das pessoas. A Nathalie é médica, ela sabe do que ela está falando, aqui para nós é verdade. Mas existem caminhos. Eu acredito, eu trabalhei com classe popular, eu sou assistente social, e quando a gente consegue recursos, cada vez mais. Deixa eu dar só um exemplo. Eu disse que nós estamos com 24, 25% da população brasileira com sobrepeso. Esse mesmo levantamento perguntou para as pessoas quanto ele comia por semana de frutas e hortaliças. Apenas 32% ficou recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, 32% no que tange a dieta, né, está com uma alimentação balanceada. Não é surpresa que se só 32 fazem um balanceamento de dieta, 68 estão com sobrepeso. Sim, sim. E na questão financeira, se a gente vai para espaços ao ar livre, se a gente desfruta andar na cidade buscando arte, museu, natureza, eventos gratuitos, show, indo para essa linha do prazer, que o Sérgio descreveu muito bem aqui para nós, a gente vai se proteger desse outro caminho que é estar dentro de supermercado e padaria, porque a felicidade não está ali, como já dizia Zé Cabaleiro há uns anos atrás. Exatamente. Não. Procurar o artista que existe em si. É isso aí. Buscar uma distração. Eu tive uma experiência curiosa. Quando eu casei em segundas núpcias, a minha esposa logo teve uma sacada muito legal. Ela disse, olha, contigo ou eu aprendo a fotografar ou eu vou perder o marido. Né? E ela resolveu aprender a fotografar. Bom, resumo, ela fotografa melhor que eu. Né? Então, ela tem um olho para fotografia notável. E ela nunca tinha pego uma câmera fotográfica. Então, veja, existe sempre um artista dentro da gente. E até a equipe vai ajudar. Hoje eu tive uma sessão com um rapaz dependente químico que ele está entrando num programa de redesenho da própria vida, saiu correndo, a sua corrida diária agora, e começou a pensar. E na volta escreveu um texto de uma beleza incrível, ele que nunca tinha escrito nada. Pronto. Está aí. Né? Quer dizer, as pessoas ter a confiança de que alguém vai gostar do que ele vai fazer. Exato. Poder sair às ruas de Porto Alegre, já que estamos aqui, e ver esse tapete de florzinhas roxas depois das chuvas, se a gente não tiver o olhar para isso, se a gente não se encantar com a vida, a gente vai se distrair com a comida. Eu acho que o tapete de flores roxas
é o que levam as pessoas à Feira do Livro, não são os livros. Ali Que, aliás, já está na época. é um palco para isso, É né? isso aí, é isso aí. Então, acho que a mensagem que fica que é uma doença, pessoal, estabelecido esse conceito, esse diagnóstico e o tratamento, com N possibilidades de auxílio para reversão, com uma reversão possível à medida que a gente abra essas possibilidades para o tratamento que precisa ser complexo frente à outra complexidade que é a doença. A Cíntia está dizendo que o esporte salva. A Cíntia que está nos assistindo, Sérgio, tu conhece ela? Ela já teve contigo há uns anos atrás e depois comigo. E a Cíntia tem 40 quilos a menos e virou corredora de maratonas. Então, é uma pessoa extremamente valente que E fez essa troca. a inveja. É isso aí, o esporte te salvou, né, Cíntia? E muitas outras capacidades que tu tem, porque tu também é uma artista, como o Sérgio está dizendo, o artista que tem dentro de ti aflora em várias possibilidades, que eu sei. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que valeu essas dicas. O pessoal está aqui dando retorno. Sérgio, obrigada, ótima live. A Cíntia com um bracinho de forte ali. Agradeço muito a presença de todos e especialmente meu amigão querido, que eu nunca mais vejo. A gente costumava se encontrar cruzando no parque, mas é que tu acorda muito cedo, né, Sérgio? É 6 da manhã, tu já tá a milhão. Metade da manhã já. Pois é, pois É o é. horário que eu estudo. Então é isso aí. Obrigada pelo retorno, pela participação de todos, pelo feedback, e em especial para o Sérgio, que possa continuar contribuindo tanto para as pessoas que a gente vê que tu faz a diferença na vida delas. Eu costumo dizer o seguinte: não me convide de novo que eu volto. Com certeza, é isso aí. Um abraço a todos, um abração, Sérgio, que a gente se encontre mais por aí. Até mais.